E aí, pessoal, bem-vindos à lição 5 de Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. O título dessa lição vai ser O que atrapalha a verdadeira intimidade? Depois do que a gente viu nas primeiras aulas, a pergunta ainda permanece: por que tantas pessoas não estão experimentando uma relação de intimidade com Deus? E nessa lição a gente finalmente vai responder a essa pergunta. Mas antes de fazer isso, deixa eu só falar uma coisa: Deus não é uma conquista fácil não, viu? Isaías capítulo 45, versículo 15, frase sensacional. O profeta fala: em verdade, você é um Deus que simplesmente se oculta. Ó Deus de Israel, Salvador, Ele é o sagrado e o grande rei e assim deve ser reverenciado. Porque não dá para falar em chegar perto sem falar sobre o temor sagrado. E é sobre isso que a gente vai falar nessa lição. Essa é a base de uma vida íntima com Deus. Se vocês pegarem em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele diz: o temor ao Senhor é o princípio e a base do conhecimento. Agora, a gente tem que perguntar de que tipo de conhecimento ele está falando aqui. Bom, não pode ser conhecimento científico, né? Vocês podem ir à maioria das universidades dos Estados Unidos e descobrir que vocês não escutam muito sobre Deus nos cursos de ciências delas, não é não? Não é nem o conhecimento das Escrituras. Quer dizer, os fariseus podiam recitar os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, podiam citar tudo de cor e mesmo assim eles não conseguiam reconhecer o Filho de Deus quando ele estava entre eles, porque não tinham intimidade com ele. Então, sobre qual tipo de conhecimento ele está falando aqui? A gente encontra a resposta em Provérbios 2, versículo 5, onde se vê: então vocês vão entender o temor ao Senhor e vão ganhar o conhecimento de Deus. O dicionário das linguagens bíblicas diz que a palavra conhecimento, a palavra hebraica, significa informação de uma pessoa com forte implicação de relacionamento para aquela pessoa. Vocês entendem? W.E. Vines define essa palavra hebraica como ter um conhecimento experimental íntimo de Deus. Aí ele continua dizendo, o W.E. Vines: com certeza, conhecer Deus é paralelo a temê-lo. Então, na essência, o que o escritor de Provérbios diz é que o lugar onde começa o verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus é no temor sagrado. E é isso que faz com que tantos hoje não entrem em um relacionamento real, profundo e íntimo com Deus. É a falta do temor sagrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: o que é o temor ao Senhor? Antes de tudo, não é ter medo de Deus. Como você pode ter uma relação de intimidade com alguém de quem você tem muito medo? Bom, quando Moisés levou Israel para fora do Egito, ele disse: Deus vai vir e vai conhecer vocês. E quando Deus desceu da montanha no terceiro dia, todas as pessoas fugiram. Elas não conseguiram lidar com a presença de Deus e deram essa explicação para Moisés: Moisés, a gente não consegue lidar com ele, não queremos vê-lo. Fale com Deus e fale para a gente qualquer coisa que ele disser e depois nós vamos seguir você. Moisés falou então em Êxodo 20:20, ele disse: não temam, pois Deus veio testar vocês para que o temor dele esteja em vocês e vocês não possam pecar. Agora, isso soa como contradição. Não temam porque Deus veio ver se o temor a ele está em vocês? Ele não está se contradizendo. Ele está diferenciando entre ter medo de Deus e o temor ao Senhor. Existe uma diferença. A pessoa que tem medo de Deus tem alguma coisa a esconder. O que Adão faz? Ele esconde-se da presença do Senhor quando ele pecou. A pessoa que teme a Deus não tem nada a esconder. Ela está apavorada de ficar longe de Deus. Então, a sua primeira definição do temor a Deus é simplesmente essa aqui: é ter medo. Mais do que isso, é estar apavorada de ficar longe dele. Agora, vejam, vamos voltar aos filhos de Israel e Moisés. E deixa eu dizer uma coisa, dar para vocês outra definição do temor a Deus antes de continuar. Temer ao Senhor é quando a gente o venera, quando a gente o estima acima de qualquer coisa e qualquer pessoa. O que é importante para ele se torna importante para nós, o que não é tão importante para ele não se torna tão importante para nós. E o que ele ama, a gente ama, o que ele odeia, nós odiamos. Então deixa eu dar para vocês um exemplo do que não é o temor ao Senhor. Já ouviram um legalista, uma pessoa religiosa falar: bom, eu temo a Deus e é por isso que eu odeio aqueles pecadores ali? Não, você não teme a Deus não, meu chapa. Você odeia o que Deus odeia. Deus ama tanto aqueles pecadores que Jesus morreu por eles.
Deus odeia o pecado que as pessoas cometem, mas Deus ama os pecadores. Veja, o temor ao Senhor é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Então, quando Deus desce a montanha, a gente lê em Êxodo 20, 21, então o povo ficou afastado, mas Moisés se aproximou da pesada escuridão onde Deus estava. Isso não é interessante? O povo se afastou, Moisés se aproximou. Qual é a diferença? Moisés temia a Deus e o povo não temia. E é sobre isso que a gente fala aqui. Então, quando Deus vê que o povo fugiu, Deus lamenta. Ele começa, poxa, eu estava tão animado para me apresentar para os meus filhos. E agora eu tenho que criar um sacerdócio. O que é o sacerdócio? Eu tenho que criar um grupo de homens que vai se aproximar de mim em nome das pessoas, porque foi isso que as pessoas me pediram. Eles falaram, ei, você fala com Deus, fala pra gente qualquer coisa que Ele disser, nós vamos ouvir e seguir. É claro que não seguiram por todos aqueles anos, mas enfim, isso é outra história. Então, Deus fala, eu tenho que começar o sacerdócio. E aí, em Êxodo 19, 24, só 3 versículos depois, Deus nos fala isso. E eu encontro muitas pessoas que perdem essa parte. Deus fala, vai lá. Isso foi o que ele disse para o Moisés, ok? Suba a montanha, você e Arão com você. Agora, Deus tinha acabado de convidar Moisés e Arão a subirem até a sua presença, porque ele vai estabelecer o sacerdócio. O Arão vai ser o primeiro sumo sacerdote. Entenderam? Mas se vocês continuarem lendo, vocês vão encontrar uma coisa muito incrível. Moisés termina no alto da montanha por 40 dias, enquanto Arão termina voltando para o acampamento. Mesmo que Deus tenha dito, você e Arão subam juntos, Arão termina voltando para o acampamento, porque Arão teve mais conforto entre as pessoas do que na presença de Deus. Vocês têm que se fazer essa pergunta. Com quem vocês estão mais confortáveis? Mais confortáveis na presença de pessoas ou na presença de Deus é que estão mais confortáveis? Arão não estava confortável de forma alguma. Foi por isso que ele se dirigiu de volta para as pessoas, entendeu? Então, o que acontece? Depois que Moisés ficou no alto da montanha por muito e muito tempo, em Êxodo 32, quando o povo viu que Moisés demorava a descer daquela montanha, as pessoas se juntaram em volta de Arão e falaram para ele, venha, nos faça deuses que possam nos conduzir. Agora escutem isso. Pois a esse Moisés, percebam que eles não falam, pois a esse Deus. Pois a esse Moisés, não sabemos o que aconteceu. Eles não dizem a esse Deus, não sabemos o que aconteceu a esse Deus. Eles não falam, eles falam a esse Moisés. A razão pela qual eu estou trabalhando com isso é que o povo diz, venha e nos faça deuses que possam nos conduzir. E eu acho que os tradutores ficaram assustados e escreveram deuses com letra maiúscula, D-E-U-S, por causa do medo do que está acontecendo aqui. Porque a palavra hebraica para deuses é a palavra hebraica Elohim. Agora, deixa eu explicar para vocês Elohim. Elohim é encontrada 2.606 vezes no Antigo Testamento, entenderam? Agora, prestem atenção. Em mais ou menos 2.350, essa palavra aparece no Antigo Testamento, se referindo a Deus Todo-Poderoso, ao que nós servimos. Beleza? Em Gênesis capítulo 1, Elohim é encontrada 2 vezes sozinha. As primeiras palavras da Bíblia são, no início Deus criou o céu e a terra. E sabe o que vemos lá? No início Elohim criou o céu e a terra. Então as pessoas falaram para Moisés, quer dizer, as pessoas falaram para Arão, venha e nos faça Elohim que possam nos conduzir. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então, estão captando a ideia aqui? Agora, aproximadamente umas 250 vezes no Antigo Testamento, mais ou menos isso, Elohim se refere a falso Deus. Então, vocês sempre têm que ler dentro do contexto para entender se está falando do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do céu e da terra, ou um falso Deus. Então, vamos continuar lendo para entender o contexto aqui. Então, Arão fala, me tragam todo o seu ouro, me tragam todas as suas joias de ouro. E ele colocou dentro desse pote, e ele derreteu e fez um bezerro, entenderam? Um bezerro de ouro. Agora, isso que é interessante. Aí as pessoas, quando viram o bezerro, disseram, esse é o seu Elohim. Esse é o seu Deus, Elohim, ó Israel, que tirou vocês da terra do Egito. Agora, veja o que descobrimos. Então Arão o viu e ele construiu um altar diante dele. E Arão fez um discurso e disse, amanhã teremos um banquete para o Senhor. A palavra Senhor aqui é a palavra hebraica Yahvé. É o primeiro e o único nome sagrado de Deus. É tão sagrado que os escritores hebreus não conseguiram nem escrever as vogais, eles puseram YHWH. Eles não escreveram as vogais para não registrar o nome completo, é sagrado nesse nível.
Esse nome nunca é usado para um falso deus na Bíblia, exceto em Êxodo 32. Eles olharam. Arão olhou, na verdade, para o bezerro e falou: amanhã teremos um banquete para Yahvé. Em outras palavras, o povo não negou Yahvé. Não negaram Deus Todo-Poderoso. Ainda reconhecem quem os tirou do Egito, reconhecem quem os curou, reconhecem que nenhum dos fracos vieram, reconhecem que ele enterrou os egípcios. Eles só transportaram a imagem dele para um Yahvé que fosse tangível, um Yahvé que daria para eles o que eles queriam. Eles reduziriam a sua grandeza, reduziriam a sua glória. E o que fizeram? Agora que tem um Yahvé que vai dar tudo o que eles querem, eles acordaram no dia seguinte com um monte de festas, festanças, bebedeira, orgia, sexo, todas essas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. Porque agora eles têm um Yahvé que está de boa com tudo que eles estavam fazendo. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Agora, eu é que te pergunto, isso está acontecendo hoje? Beleza. Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23 fala: dizendo-se sábios, eles se tornaram loucos e trocaram a glória. Olha que loucura! Eles trocaram a glória do Deus incorruptível pela imagem e semelhança de um homem corruptível. Entendem? Então, aqui na nossa sociedade, nós não temos estátuas de ouro que a gente venere como sendo deuses. Qual é o Deus com D maiúsculo na sociedade? O homem corruptível. Não é? Humanismo. Homem corruptível. Então, essa é a minha pergunta. Criamos, então, Jesus feito à nossa imagem? Um Jesus que vai nos dar o que a gente quiser? Em vez dele ser o autêntico Jesus ao lado direito do Pai? Na verdade, eu vou falar assim para vocês. A gente criou uma imitação de Jesus, não muito diferente de Israel, criando uma imitação de Yahvé. Diziam que Yahvé os libertou, que Yahvé os salvou, falavam que Yahvé enterrou os egípcios, ainda dizemos que Jesus me libertou, que Jesus me salvou, Jesus morreu na cruz por mim, mas ele é o que está ao lado direito ou o criamos para que ele nos dê o que a gente deseja? É nisso que dá a falta de temor sagrado. Foi exatamente o que o Caim fez. Entendem? Caim, o que ele fez quando pecou contra Deus? Ele tinha perdido o temor sagrado e Deus falou para ele: onde está seu irmão? E Caim respondeu: dá para imaginar isso? Eu sei lá, por acaso sou o guardião do meu irmão? Quer dizer, Caim pensa que pode esconder de Deus onde Abel está, porque o que acontece é que quando a pessoa perde o seu temor a Deus, essa pessoa começa a reduzir a grandeza de Deus, reduzindo cada vez mais até que diminui ao seu próprio nível. E é por isso que vocês veem constantemente no Antigo Testamento o povo de Deus fazendo afirmações assim. Ezequiel 9:9. O Senhor não nos vê. Mas como assim? Ele não nos vê, cara? Eles pensavam que podiam esconder o que estavam fazendo de Deus. Isso aconteceu até com os líderes de Israel, os mais velhos, os líderes espirituais. Até eles falaram: olha o que Jesus diz para Ezequiel: filho do homem, você viu o que os líderes de Israel estão fazendo? Eles dizem: o Senhor não nos vê. Então, sabe, quando vocês diminuem a grandeza de Deus, quando vocês perdem o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor o mantém no lugar onde tem que ficar. Se olharem para Isaías, Isaías é um pregador de integridade, não é? Em Isaías 5 ele grita: ai dos pecadores, ai dos que chamam o mal de bom e o bom de mal, ai dos bêbados, ai dos orgulhosos. Tá bem? Isso é Isaías 5, mas em Isaías 6, ele em espírito entra na sala do trono de Deus e tem um lampejo de Deus. E Isaías não fala: ai dos bêbados, ai dos que chamam o mal de bom. Agora ele diz: ai de mim, porque pela primeira vez na vida dele, ele realmente viu quem aquele Deus santo e incrível era, meu amigo. E ele não mais grita: ai dos pecadores, ele grita: ai de mim. E vocês vão ver que isso o fez limpo e apto a levar a palavra de Deus até as pessoas que precisavam dela. Então, é tão importante que a gente tenha um temor santo a Deus, porque isso mantém ele no seu lugar apropriado na nossa vida. Jesus afirmou isso em Lucas 12:2. Não existe nada coberto
que não seja revelado, nem escondido, que não seja conhecido. Quando a pessoa perde o temor a Deus, pensa que pode esconder coisas. Olha, eu posso esconder coisas. Posso fazer coisas nas sombras, posso fazer coisas no escuro e ninguém vai saber. Posso guardar coisas no meu coração e vou pensar que ninguém vai saber. Foi o pensamento de Ananias e Safira. Eles trouxeram uma oferta, não tinham nenhum problema com a oferta. O problema é que estavam enganando as pessoas, falando que foi tudo que tinham conseguido com a venda das suas terras. Eles acharam que podiam esconder isso até de Deus. Perderam o temor a Deus, eles foram fulminados por causa disso na presença da glória dele. Eu falei isso numa lição anterior, lembram? Ananias e Safira são fulminados, então por que nós temos pregadores no século XXI que têm escutado mentiras dos membros da congregação e esses membros da congregação não caem mortos no chão? Bom, é porque a palavra do Senhor não é tão forte hoje quanto era nos dias de Pedro. A revelação de Deus não é tão forte hoje quanto era nos dias de Pedro. Em outras palavras, a gloriosa presença de Deus hoje não é tão grandiosa quanto era nos dias de Pedro, mas ela vai ser, e vai ser ainda mais grandiosa do que era no dia dos livros dos Atos. Deus falou comigo anos atrás e ele disse, filho, antes de eu retornar, ele falou, a minha gloriosa presença será 7 vezes maior do que no livro dos Atos. 7 vezes, dá para acreditar? E ele me deu a escritura para isso. Ele me disse, o fim de uma coisa é melhor que o começo. Ele disse, a glória da última igreja será maior que a glória da primeira. Quer dizer, estamos seguindo para dias de grandeza, poder e glória. E é por isso que é tão importante que a gente tenha o santo temor a Deus em nossos corações. Entenderam? Quando a gente perde o temor a Deus, diminuímos ele ao nosso nível e lá no fundo achamos que podemos esconder coisas dele. Se a gente se perguntar sobre a onipresença e onisciência também de Deus, vão concordar veementemente. Mas lá no fundo essas pessoas perderam a noção de sua grandiosidade. Porque se elas ainda estivessem com isso, não iam tentar manter coisas em segredo. Olha só, a falta do temor a Deus vai nos levar à idolatria. Ou melhor dizendo, a idolatria vai nos levar a uma falta de temor a Deus. Quando encaramos Deus, deveríamos sempre nos aproximar com o coração neutro. Em outras palavras, sabendo que Ele é aquele que nos ama, se lembrarem da lição 1, o jeito que Ele nos valoriza, Ele se importa profundamente, significa que Ele só quer o que é melhor para nós, tá certo? Entendem? É por isso que a gente tem que chegar com o coração neutro, porque se aproximar do Senhor com fortes desejos que não estão alinhados com a vontade dEle, quando Ele deixou isso claro para a gente, pode acabar sendo uma das coisas mais tolas e perigosas que existem. Isso pode nos levar ao próximo nível de decepção, um que é muito mais sério. Esse nível de decepção é quando o próprio Deus, na verdade, vai nos dar ou nos deixar ter aquilo que a gente quer. Escutem, Ezequiel 14, versículos 2 e 3. E a palavra do Senhor chegou até mim dizendo, Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações. Nos seus corações. Não foi no quintal de casa, nem no alto da colina, foi nos corações. E colocaram diante deles aquilo que faz com que eles desabem na maldade. Devo deixar que eles me consultem depois disso? Ele responde à pergunta. Eu, o Senhor, vou responder àquele que vier de acordo com a quantidade de ídolos em seu coração. Entenderam? Isso é sério. Deus disse que vou responder a vocês, mas de acordo com a quantidade dos seus ídolos. Agora, como isso me representa hoje? Me acompanhem aqui, porque vai fazer sentido, tá? Como a idolatria é identificada no Novo Testamento? A cobiça. Olha só, Colossenses 3, 5 e 6. Façam morrer seus membros que estão sobre a terra, fornicação, imundície, paixão, desejo ruim e também a cobiça, que é a idolatria. Beleza? O que é a cobiça, então? É um forte desejo de obter alguma coisa. Agora, pense nisso comigo. Deus quer o melhor para a gente, não é? Adão e Eva pensaram que podiam conseguir o que era melhor fora da vontade de Deus. Aquela cobiça era idolatria. A sabedoria deles mesmo, longe de Deus, era idolatria e causou a sua queda. Isso não é diferente hoje. Se a gente chega até Deus e a gente quer uma coisa que a gente sabe que Ele não quer que a gente tenha, isso é idolatria também. Isso é idolatria. E o que vai acontecer é que agora Deus, na verdade, vai falar para você, ótimo, se é o que você quer, você pode ter. Peraí, o quê? Deus vai me dar uma coisa que eu quero, mas que não é boa para mim? É isso mesmo que você está falando? Claro. Olha para Israel. Eles estão no deserto. Eles se cansam dos pães. O pão era tão bom que Elias correu 40 dias e 40 noites só com 2 pedaços desse pão. Beleza? Mas estão ganhando esse pão todo dia.
E aí dizem, a gente está cheio disso, a gente quer carne. Fazem um pedido em oração, a gente quer carne. E em Salmo 78, versículo 36 a 41 diz que Deus milagrosamente respondeu aos pedidos em oração deles e mandou carne em quantidade suficiente para alimentar 3 milhões de judeus no meio do deserto. Era suficiente. Ela caía do céu e o povo só pegava ela no ar, entenderam? Mas a Bíblia fala em Salmo 78, antes de terminarem de comer, o julgamento de Deus caiu sobre eles. Então ele deu a eles o que queriam, mas foram julgados pela sua idolatria. Israel queria um rei. A gente quer um rei. Deus fala para eles, não é bom para vocês, porque olha só, um rei vai pegar suas melhores filhas, melhores filhos, terras, tudo de melhor que vocês tiverem. A gente quer um rei. Então Deus fala para Samuel, dê a eles o rei. Samuel fala, mas não é o melhor para eles ter um rei. Deus fala, é o que eles querem, dá logo para eles. Balaão. Os anciões de Moabe e Midian chegam e falam, queremos que amaldiçoe Israel. Deus fala, não vá com eles. Aí eles voltam para o rei e falam, o Balaão não vai vir não. Os reis de Moabe e também de Midian mandam mais dinheiro e mais honras. E Balaão responde, deixa eu fazer uma oração mais uma vez, tá bom? Porque mais dinheiro e mais honra vai mudar a opinião de Deus, não é não? Deus chega até ele de noite e fala, Balaão, vá com eles. Aí Balaão se levanta na manhã seguinte, ele tem a palavra do Senhor para ele sobe no jumento e vai. E agora Deus está irritado com ele. Por quê? Por quê? Porque ele queria mesmo ir e Deus disse, ótimo, mas precisam entender, gente. Deus deu a vocês livre-arbítrio, ele não violaria esse livre-arbítrio. E se vocês sabem que uma coisa não é a vontade de Deus e ainda assim vocês querem essa coisa, deixa eu contar uma coisa. Aquelas pessoas em Israel lembravam que Deus dividiu o Mar Vermelho. Vocês acham mesmo que elas acreditavam que o bezerro de ouro podia fazer isso? Mas elas queriam as indulgências delas. E Deus falou, deixe que as tenham, um Deus que dê qualquer coisa que queiram. E elas foram julgadas por isso. E hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês pensem nisso com cuidado. Vocês querem conhecer o Jesus real que senta ao lado direito do Pai? Ou querem um Jesus falso que vai dar qualquer coisa que vocês queiram? Se não tem temor a Deus, vocês vão conhecer aquele Jesus que vai dar o que vocês quiserem. E se vocês têm o santo temor a Deus, no qual vocês amam o que Ele ama e odeiam o que Ele odeia, o que é importante para Ele é importante para vocês, se carregam esse santo temor a Deus, vocês vão acabar conhecendo aquele que não é só capaz de satisfazê-los. Ele é capaz e se importa tanto com vocês que morreu na cruz no seu lugar. Vocês entenderam? Pensa nisso. Quando ainda éramos inimigos, Ele escolheu tomar a forma de um ser humano para ser derrubado, desprezado, rejeitado, ser cuspido, ter a barba arrancada, espinhos enterrados na cabeça dele e também para ser golpeado com chicotes que tinham ossos nas pontas, o couro açoitando a carne dele, pensem nisso, e pregos enfiados nas mãos dele. Ele sabia de tudo isso que ia acontecer. Claro que sabia. Ele sabia disso. Porque Ele ama vocês tanto assim. Vocês realmente querem uma imitação de Jesus ou querem o Jesus real, que morreu por vocês? O temor a Deus é o ponto de partida para conhecer o verdadeiro Jesus. O Jesus de quem acabei de falar, que morreu por vocês em um nível mais íntimo, entenderam? Olha, a gente não deveria só amar a Deus, mas deveríamos temer a Deus. E lembrem-se, temer não é ter medo dele, é ficar apavorado por ser afastado dele. Espero que tirem algo dessa lição. Na próxima lição, vamos falar sobre isso. O que quer dizer adorar a Deus de verdade? Acho que vão ficar bem surpresos quando descobrirem o que é a verdadeira adoração na próxima lição. Até lá! Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.